Bem-vindo, pessoal. Esse é o nosso quinto encontro do nosso grupo de estudo em Economia da Educação. E hoje a gente vai ter a participação do Matheus Mota, que vai apresentar para a gente o artigo Recorrência de Sobreeducação em Trabalhos Brasileiros de Primeiro Emprego. Esse artigo, ele fez ele junto com a professora Zilane, que é uma das nossas diretoras do EducLab, aqui do laboratório. O Matheus, ele é doutorando do CAEM, certo? E, Matheus, pode iniciar. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, a recorrência de sobreeducação em trabalhadores brasileiros de primeiro emprego. O trabalhador ele será classificado como sobreeducado caso o seu nível de escolaridade exceda, né, o requerimento mínimo de educação que é exigido em sua ocupação. Ou seja, se ele tiver educação além da necessária para cumprir, né, com as suas exigências de trabalho. Bom, o estudo, né, sobre esse fenômeno, ele teve início logo nos anos 70, nos Estados Unidos, com as contribuições pioneiras de Freeman, 1976, né, e foi motivada de início justamente pela existência, né, de uma tendência crescente na oferta de trabalhadores com curso universitário, seguido por quedas nos retornos, né, associados a esse nível de educação, né, possivelmente associado à incapacidade do mercado de trabalho absorver todos esses profissionais de maior qualificação. No Brasil, uma quantidade significativa de pessoas com curso, né, de formação superior vem crescendo significativamente nos últimos anos. De acordo com informações do Censo da Educação Superior, cerca de 60,2%, né, cerca de 60,2%, né, do número de concluintes cresceu durante esse período, né, de 2005 a 2015, enquanto o número de instituições de ensino superior, né, elevou-se em torno de 9,2% durante esse mesmo período, né, e esse crescimento, ele contribuiu não apenas para o aumento da escolaridade média da população brasileira, mas também, né, como já destacado por Rocha, 2017, né, contribuiu também para o aumento do nível de salário e de renda média da população, bem como, né, para o aumento das taxas de ocupação no país. Embora haja um alto retorno, né, associado à educação de nível superior, nem sempre a aquisição de um diploma universitário é tido como uma ferramenta de ascensão social, uma vez que há evidências empíricas, né, como de Pauli, 2012, que mostram, né, que aqueles trabalhadores que a oferta de trabalhadores, né, com curso de nível superior não tem sido acompanhada, né, pela demanda por esses profissionais de maior qualificação. E isso, né, aumenta o quê? As chances dos trabalhadores graduados aceitar o emprego em ocupações que exigem abaixo de seu nível de escolaridade. Então, diante do que já foi apresentado, né, esta pesquisa ela se concentra justamente naqueles trabalhadores que possuem formação de nível superior. E sobre a perspectiva da hipótese de mobilidade da carreira, esses profissionais eles acabam que aceitando, né, no início da carreira, uma ocupação que exige abaixo de sua formação, justamente para adquirir experiência e treinamento no emprego, né, para futuramente migrarem para uma melhor correspondência ocupacional. Entretanto, estudos recentes, como Pérez, 2018, Ballesteros, 2018 também, e Vera Toscano, né, eles mostram que o início de carreira em ocupações que exigem abaixo do nível de formação do trabalhador acabam que se tornando uma armadilha para esses profissionais, né, uma vez que eles sentem dificuldades de saírem deste estado nos anos seguintes. Então, diante de tudo isso, né, esta pesquisa ela busca avaliar o efeito do trabalhador ter sido sobreeducado no primeiro emprego, né, no ano de 2006, sobre a probabilidade do mesmo permanecer nesse status de incompatibilidade no ano de 2015. Também busca-se, né, avaliar
se esse efeito difere entre aqueles trabalhadores que foram inicialmente sobreeducados, né, mas que foram primeiramente engajados em empresas de capacidade produtiva distinta, né? Bom, a grande parte dos estudos, né, sobre esta temática se concentraram principalmente em avaliar a relação desse fenômeno com os rendimentos no mercado de trabalho. E as evidências empíricas mostram, né, que os trabalhadores sobreeducados, né, além de serem menos produtivos, de estarem mais insatisfeitos com o trabalho, bem como de procurarem por novas oportunidades de emprego, mesmo já estando empregados, né, e além disso, eles também são mais propensos, né, a adquirir menores níveis de renda, em comparação com aqueles que se encontram bem ajustados no mercado de trabalho. Ou seja, o trabalhador sobreeducado, né, ao aceitar emprego em uma ocupação que exige abaixo de sua formação, eles tendem a sofrer uma penalização de salário, né, ou seja, eles acabam que recebendo, né, um nível de salário abaixo daquele que ele receberia caso ele ocupasse uma ocupação condizente com a sua formação. Estudos também que analisaram a influência desse fenômeno ao longo da carreira do profissional, né, também foram investigados pela literatura. E, por exemplo, Sisterman 1991 mostra, né, que os trabalhadores sobreeducados eles possuem maiores probabilidade de mobilidade ascendente, né, sugerindo que o problema de sobreeducação no início da carreira é apenas um problema de curta duração, né, que pode ser eliminado via mobilidade ocupacional, que os trabalhadores eles aceitam o início de carreira nessas atividades justamente com a intenção de adquirir experiência e habilidade e futuramente migram para uma melhor correspondência de emprego. Entretanto, né, em estudos mais recentes, como o de Ballesteros e Vera Toscano, eles mostram, né, que essa incompatibilidade no início da carreira acaba que se tornando um problema de longa duração e não de curta duração, uma vez que o início de carreira em atividades que exigem abaixo do nível de formação do trabalhador acaba que aumentando a probabilidade dele repetir essa mesma incompatibilidade nos anos seguintes. Já no Brasil, essa literatura ela tem se concentrado bastante, né, em analisar a relação desse problema com os rendimentos dos trabalhadores no mercado de trabalho. Mas, ao contrário dessas pesquisas, né, em um trabalho recente de Anegues e seus coautores mostram que os graduados nas áreas de humanidades, além de artes e ciências sociais aplicadas, eles são mais propensos a terem excesso de escolaridade no mercado de trabalho, né, bem como de permanecerem nesse estado em futuras contratações de emprego. São duas as hipóteses a serem testadas nesta pesquisa. A primeira afirma que o status de sobreeducação no início da carreira, né, no ano de 2006, aumenta os riscos de incompatibilidade educacional no ano de 2015. Ou seja, né, que aqueles trabalhadores que foram sobreeducados no primeiro emprego, eles são mais propensos a experimentarem excesso de escolaridade no ano seguinte, né, após 10 anos, né, no ano de 2015, quando comparado com os seus colegas que tiveram um bom ajuste no primeiro emprego, né, que aceitaram o primeiro emprego em ocupações que exigem exatamente o seu nível de escolaridade. Já a segunda hipótese, né, ela afirma, né, que os trabalhadores que foram inicialmente sobreeducados, que tiveram início de carreira em empresas de grande porte, eles são mais propensos, né, a saírem dessa situação do que os seus colegas na mesma situação de sobreeducação no primeiro emprego, mas que foram primeiramente engajados em empresas de menor capacidade. Né, justamente porque espera-se que a maior disponibilidade de cargos, né, em empresas de grande porte, né, facilite o processo de realocação da mão de obra com escolaridade em excesso, aumentando, portanto, né, as chances do trabalhador ser promovido, por exemplo, né, e o que aumenta as taxas de transição, né, desses trabalhadores do status de sobreeducado para uma boa correspondência de emprego dentro da própria empresa.
Bom, para testar a primeira hipótese, né, será realizada uma estimação, né, de um modelo Probit bivariado recursivo, representado aqui por essas duas equações Probit, onde a primeira descreve, né, a probabilidade de sobreeducação no emprego corrente no ano de 2015, e a segunda equação ela descreve, né, justamente os determinantes, né, do status de sobreeducação no primeiro emprego. E essas variáveis binárias e essas variáveis dependentes latentes, né, sobre educ 1 asterisco e sobre educ 2 asterisco, ela mede justamente o grau de incompatibilidade do trabalhador em seu emprego atual e no primeiro emprego. Ou seja, mede o quão distante o trabalhador se encontra, né, do seu emprego ideal. Mas como não podemos observar o quão distante esses trabalhadores se encontram, né, desse emprego ideal, né, capaz de absorver toda a sua quantidade de educação, a partir dos dados que serão apresentados nessa pesquisa, né, poderemos observar apenas as variáveis binárias, né, sobre educ 1 e sobre educ 2. A primeira vai assumir valor 1, né, se o indivíduo for sobreeducado, né, no ano de 2015, e 0 se ele tiver uma boa correspondência de emprego. E já a segunda vai assumir valor 1 se o cara tiver sido sobreeducado no primeiro emprego, e 0 se ele tiver conseguido um bom ajuste, né, logo ao entrar pela primeira vez no mercado de trabalho. E já esse vetor x1, ele representa justamente aquele conjunto de variáveis que explica, né, a probabilidade de incompatibilidade no emprego corrente. E o vetor x2 é formado justamente pelas variáveis que explica a probabilidade de incompatibilidade no primeiro emprego. E esses valores finais são justamente os termos de erro, né, que por hipótese assumem distribuição normal bivariada e possuem média 0 e variância 1. E esse parâmetro ρ, né, mede justamente o grau de associação entre esses termos de erro. Optou-se justamente por esse método de estimação, né, justamente porque ele permite a determinação conjunta, né, da incompatibilidade educacional no emprego de 2015 e também no primeiro emprego, levando em consideração a natureza endógena do status de sobreeducação no primeiro emprego, né, permitindo assim capturar o efeito direto, né, de ser sobreeducado no primeiro emprego, né, sobre a probabilidade do indivíduo repetir essa mesma incompatibilidade no emprego de 2015. Já a segunda hipótese, né, ela será testada, né, através da estimação de um modelo Probit bivariado, né, o qual difere do anterior simplesmente por não incluir como variável explicativa, né, a correspondência de emprego do indivíduo no início da carreira, justamente na intenção de realizar um estudo de probabilidade condicionada, né, ao estado de sobreeducação, visando centrar a análise nesses trabalhadores, né, que foram inicialmente sobreeducados. E a partir da estimação desse modelo, né, será calculado o efeito marginal das variáveis explicativas sobre a probabilidade do cara ser sobreeducado no emprego corrente, né, no ano de 2015, condicionado ao fato dele ter sido sobreeducado no primeiro emprego. Bom, os dados que foram utilizados nessa pesquisa, né, foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais, né, identificada aqui para os anos de 2006 e 2015, e uma vez que a RAIS ela só fornece informações daqueles trabalhadores que se encontram presentes no mercado de trabalho formal, então serão considerados nessa pesquisa apenas aqueles trabalhadores que estão formalmente ocupados, né, durante esse período. Ou seja, aqueles trabalhadores que aceitaram o primeiro emprego no ano de 2006, né, com idade entre 24 e 29 anos, e que estavam presentes na RAIS de 2015, né, constituindo-se assim uma amostra final de 19.800 trabalhadores. Foram utilizadas, né, informações tanto a nível individual dos trabalhadores, quanto a características relacionadas à sua ocupação e empresa para a qual prestam serviços, e essas variáveis, né, que estão contidas nesse grupo, né, elas foram utilizadas tanto na equação de primeiro emprego, quanto
na equação de emprego atual. E já esse conjunto de variáveis, né, foram utilizadas apenas para estimar a probabilidade do indivíduo ter sido sobreeducado no primeiro emprego. E, por fim, temos as variáveis que foram consideradas apenas na equação de emprego atual, justamente para medir, né, a probabilidade do indivíduo ser sobreeducado no ano de 2015. Essa medida, né, de sobreeducação, ela foi criada justamente a partir da classificação brasileira das ocupações de 2002, né, conforme na agregação de nível mais agregado, onde os trabalhadores eles foram alocados nesses grupos ocupacionais conforme a similaridade de suas atividades, bem como do nível de competência que é exigido em cada uma delas. Então, diante disso, né, aqueles trabalhadores graduados que aceitaram emprego em uma ocupação que exige abaixo do ensino superior, eles serão classificados como sobreeducados. Para um primeiro tratamento dos dados, né, serão apresentadas algumas estatísticas descritivas, e temos de início que, do total de trabalhadores sobreeducados, né, na amostra de primeiro emprego, 47,4% são homens e 29,6% se declararam brancos. E já no grupo de trabalhadores que já conseguiram um bom ajuste no primeiro emprego, né, pouco mais da metade são mulheres. E temos também que a participação de trabalhadores brancos, né, nesse grupo é maior que o percentual verificado no grupo de trabalhadores que foram sobreeducados no primeiro emprego. Além disso, podemos observar, né, através das estatísticas descritivas, um primeiro indício de que esse fenômeno de sobreeducação é um problema de longa duração para a carreira profissional do trabalhador, visto que cerca de 74,8% do total de trabalhadores sobreeducados no ano de 2015 também o foram no ano de 2006, né, havendo assim uma baixa mobilidade, né, do estado de sobreeducação para uma melhor correspondência de emprego. E, por fim, temos que 29,8% dos indivíduos, né, com escolaridade condizente, no ano de 2015, eles foram sobreeducados no ano de 2006. Ou seja, uma pequena parcela dos trabalhadores sobreeducados, eles conseguem uma boa correspondência de emprego durante o intervalo de 10 anos. A tendência é que eles permaneçam nesse estado durante esse período. Bom, após a estimação, né, do modelo probístico bivariado recursivo, foi calculado o efeito das variáveis explicativas, né, o efeito marginal das variáveis explicativas, sobre a probabilidade do indivíduo ter aceitado o primeiro emprego sobreeducado. E de início podemos observar que os trabalhadores homens, assim como os não brancos, ou portador de alguma deficiência, eles são mais propensos a permanecerem, ou melhor, eles são mais propensos a aceitarem a primeira atividade sobreeducada do que suas contrapartes. E também observamos, né, que a probabilidade de contratação de mão de obra em empregos que exigem abaixo da formação do trabalhador é menor na região Nordeste, né, tida aqui como categoria de base, e os riscos dessa incompatibilidade são mais fortes na região Sudeste, onde os trabalhadores são cerca de 17% mais propensos a aceitar o primeiro emprego sobreeducado do que os trabalhadores da região Nordeste. E esses resultados podem estar associados, né, justamente à existência, né, de desigualdades em seus fatores de oferta e demanda, né, de seus mercados regionais. E, por fim, né, quanto aos resultados para os principais setores de atividade econômica do país, considerando aqui como categoria de base a indústria, temos que os maiores riscos, né, de incompatibilidade educacional, né, são mais fortes na indústria, ou seja, os trabalhadores que iniciaram as suas atividades no setor industrial, eles são mais propensos a aceitar um primeiro emprego sobreeducado, em comparação com os demais que ingressaram nas outras atividades econômicas, nos outros setores. E temos que os menores riscos, né, são verificados no setor de construção civil
e no setor de serviço, né? E esses resultados podem estar associados, né, justamente às características de emprego distinta, né, existente entre essas atividades, né, bem como da natureza relativamente menos qualificada das atividades pertencentes à indústria, né, como já destacado por Morano, 2014, em um estudo para a Itália. E já os seguintes resultados, né, apresentados nesta tabela dizem respeito ao efeito marginal das variáveis explicativas sobre a probabilidade do cara ser sobreeducado no emprego corrente, no ano de 2015. E temos de início que esses resultados confirmam a primeira hipótese que foi levantada no início dessa apresentação, né, visto que os trabalhadores que aceitaram o primeiro emprego sobreeducado, eles são mais propensos a repetirem essa mesma incompatibilidade após um período de 10 anos, né, no emprego de 2015, em comparação com seus pares que conseguiram um bom ajuste logo no início da carreira. Estima-se, por exemplo, né, que o risco de incompatibilidade para aqueles trabalhadores que foram sobreeducados no primeiro emprego é cerca de 27% maior, né, se comparado àqueles que conseguiram um bom ajuste. Justamente evidenciando, né, que os trabalhadores graduados, né, ao aceitarem uma ocupação que exige abaixo de sua formação, eles estão fortemente inclinados a permanecerem nesse estado, nessa situação, em futuras contratações de emprego. Eles sentem uma dificuldade de sair desse estado. E também, né, observamos que a importância do acúmulo de capital humano, né, visto que aqueles trabalhadores que aumentaram seus níveis de escolaridade entre o primeiro e atual emprego, eles são menos propensos a terem educação em excesso em seu emprego corrente, né, no ano de 2015. E também verificamos que os trabalhadores que mudaram de firma, né, durante o primeiro e atual emprego, eles são cerca de 4% menos propensos de aceitarem o emprego no ano de 2015 em ocupações não condizentes com seus níveis de escolaridade. E, por fim, considerando aqui a empresa de grande porte como categoria de base, temos que os trabalhadores que iniciaram a sua carreira, né, que aceitaram o primeiro emprego em empresas de grande porte, eles são mais propensos a saírem desse estado, eles são mais propensos a aceitar emprego em ocupações condizentes, né, em comparação com os trabalhadores que ingressaram em empresas de micro e pequeno porte. No entanto, como esse efeito ele foi calculado sem fazer distinção entre aqueles trabalhadores que foram inicialmente sobreeducados ou não, então esses efeitos, né, esses resultados, eles não confirmam ainda a segunda hipótese levantada anteriormente, né, de que os trabalhadores que foram sobreeducados no primeiro emprego, mas que foram primeiramente engajados em empresas de grande porte, eles são mais propensos a saírem desse estado do que os sobreeducados que aceitaram o primeiro emprego em empresas de menor porte. Então, visando testar essa segunda hipótese, foi realizado um estudo de probabilidade condicionada ao status de sobreeducação no primeiro emprego, né, através da estimação do modelo Probit bivariado. E após a estimação desse modelo, como visto anteriormente, foi calculado o efeito marginal das variáveis explicativas sobre a probabilidade do cara aceitar o emprego corrente sobreeducado, dado que esse foi sobreeducado no primeiro emprego. E de início, podemos observar aqui para as características individuais, né, que os homens, assim como os trabalhadores não brancos, eles são mais propensos a permanecerem, né, no estado de sobreeducação do que os seus pares, né, do que as mulheres e do que os não brancos. E também observamos, né, a importância, né, da continuidade, né, do investimento em capital humano, né, para os trabalhadores sobreeducados, visto que aqueles trabalhadores que foram sobreeducados no primeiro emprego, né, que elevaram seus anos de estudo entre o primeiro e atual emprego, eles são cerca de 9% menos propensos de permanecerem nessa situação, no emprego corrente, em comparação com aqueles que permaneceram com o mesmo nível de escolaridade. Né? E podemos observar que os trabalhadores sobreeducados,
eles têm um certo incentivo de adquirir mais educação, né, seja para reduzir, né, os efeitos da sinalização negativa de habilidade, né, do status de sobreeducação para futuros recrutadores, ou simplesmente para suprir com algum déficit de habilidade, né, que ele possui, porque o fato dele ter educação além da necessária não implica que ele também vai ter habilidade em excesso. E como já é evidenciado por Robert em 1995, né, que foi um trabalho que a gente citou no artigo, ele argumenta que os trabalhadores sobreeducados, né, ou melhor, que os trabalhadores graduados que receberam educação universitária de menor qualidade, eles são mais propensos a serem sobreeducados, né? Assim como eles têm mais chance de demandar mais educação, né, para suprir esse déficit de habilidade e se tornarem efetivamente qualificados para a vaga, e futuramente migram para um emprego condizente. E também verificamos que o status de sobreeducação ele pode ser eliminado via mobilidade ocupacional, né, uma vez que os trabalhadores que foram sobreeducados no início da carreira, que mudaram de firma durante o período de análise, eles são cerca de 4% menos propensos de permanecerem com essa incompatibilidade no emprego de 2015. E por fim, né, temos que os resultados eles confirmam a segunda hipótese levantada anteriormente, visto que os trabalhadores que foram sobreeducados no primeiro emprego, mas que aceitaram a sua primeira atividade formal em empresas de grande porte, são mais propensos a saírem desse estado do que os trabalhadores que também foram sobreeducados no primeiro emprego, mas que foram primeiramente engajados, né, em empresas de micro e pequeno porte. Bom, os resultados dessa pesquisa evidenciam a importância, né, de uma boa correspondência de emprego inicial para melhorar as correspondências futuras dos trabalhadores no mercado de trabalho, né, visto que aqueles graduados que aceitaram a primeira atividade laboral formal em ocupações que exigem abaixo de seu nível de educação, eles tendem a permanecerem nesse estado por um longo período. E também foi verificado que o início de carreira em empresas de maior porte, né, acaba que acelerando a transição do trabalhador sobreeducado para o emprego condizente, né, com o seu nível de educação atingido. E obrigado. Matheus, muito obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Matheus, pode abrir o microfone ou mesmo escrever nos comentários que a gente lê para ele. Eu tenho alguns comentários. Posso, Matheus? Pode, eu sei que eu apresentei muito rápido, mas... Não é isso não, que é isso não. Realmente, eu preferia ter ido pausado, a gente perguntando, que tinha hora que eu não estava bem entendendo o que estava se passando, mas acho que depois deu para entender um pouco mais. Ok. Bom, vamos lá. Vocês não estudaram por que acontece essa persistência, não, né? Assim, o objetivo era só identificar se tem ou não tem persistência sobre educação, né? Sobre educação. Mas vocês não entraram nas causas, dos motivos, o que pode estar acontecendo ali por trás disso, não, né? Não. A gente discutiu mais na literatura, né? Na discussão do próprio trabalho da revisão. Algumas possíveis causas e tal. Esse tema, eu acho particularmente muito legal, porque sobre educação é uma coisa que, assim, educação a gente ganha na escola, né? Mas o incentivo salarial é muito importante, né? Se a gente não ganha um salário maior daquilo que a gente se matou de estudar, muitas vezes não vale a pena estudar tanto. Então, talvez fazer outras coisas, as pessoas podem, quando há sobreeducação demais, né? Há um desincentivo a você ter aquele nível de escolaridade. Os indivíduos falam, para que eu vou fazer pós-graduação se paga a mesma coisa que um graduado, né? Ou para que eu vou fazer ensino superior se eu vou ganhar a mesma coisa que um cara que tem ensino médio, né? Mas uma outra coisa que eu fiquei meio encucado com isso assim, vocês quando colocaram essas variáveis, vocês controlaram para os efeitos regionais que possam ter tido de economia, porque isso parece que é muito atrelado à forma do funcionamento da economia. Eu vi que você colocou aí uma variável de
LN Renda 2015, LN Renda 2006, mas isso foi para o Brasil ou foi por região? Porque esse troço deve variar muito na região, né? Ou seja, na região não, mais ainda, eu acho que estados variam muito, né? Mesmo que se você pegar uma região Nordeste, Pernambuco, Ceará e Bahia deve concentrar um pouco mais de sobre educação, né? Agora, você vai para Sergipe, talvez sobre educação o mercado ele se equilibre mais, porque as pessoas migram mais de lá desses lugares para fora do que para dentro, né? Então, provavelmente aí deve ter uma variação regional aí muito grande. Se vocês controlassem, não sei se vocês controlaram por renda ou alguma variável de economia do local, Não, né? Isso talvez ter o efeito ele poderia diminuir bastante, né? tem razão, tem razão. Mas o que era essa LN Renda 2015 que eu vi em algumas coisas lá? É justamente o salário médio do indivíduo. Ah, é do próprio indivíduo. Salário médio individual, do próprio indivíduo, em sua ocupação. Tá, beleza. Pois é, eu acho que valeria a pena vocês tentarem controlar aí para fatores regionais, cara, porque, por exemplo, condições de desemprego devem forçar muito uma sobre-educação em determinado local, né? Você vai para um lugar que tem muito desemprego, né? Porque as pessoas estão procurando emprego, não estão conseguindo achar emprego e aí estão aceitando qualquer coisa. E aí aumenta a probabilidade de você ter sobre-educação. Você até me lembrou um trabalho que eu até citei na literatura, mas eu acabei não seguindo ele, né? Que ele fala que as condições cíclicas do mercado de trabalho acabam que sendo um dos fortes determinantes de sobre-educação. Sim, como claro. você salientou, eu acho que é interessante sim incluir. Eu vou falar com a Zilânia a respeito. Não, eu acho que tem. E assim, outra coisa que eu fiquei em dúvida, vocês escolheram 2015, 2016, por quê? Porque era a base que vocês tinham? Porque vocês usaram a RAIS, não foi? Foi a RAIS. A RAIS tem painel, não tem? Daria para vocês pegarem um painel maior, não? Porque é justamente para tentar controlar esse efeito cíclico. Porque, por exemplo, 2015 é a recessão no Brasil, né? Então o cara tá aceitando qualquer coisa, né? Uhum. Mas fala aí. Mas você acha que seria ideal o quê? Um intervalo de 20 anos, por exemplo? Não, para eliminar esse componente cíclico, vocês poderiam pegar um painel, né? E construir um painel para frente, né? 10 anos, né? E avançando. Talvez pegar mais anos, 2015, 2016, 2017, ou então pegar menos anos, não sei. Vários cortes, vários cortes. Não, junta tudo, empilha tudo como se fosse um único corte, entendeu? Como se fossem vários cortes, né? Só que variando no tempo, né? Aí esse efeito ele capta alguma coisa que possa estar acontecendo especificamente naquele período, né? Verdade. Porque o período em si aí pode ser um fator determinante para ter mais ou menos, né? E também tem isso da questão regional, né? O Brasil é um país gigantesco. Então, quando teve a recessão econômica em 2014, 2016, teve estado que ganhou, por incrível que pareça, teve estado que perdeu, né? E muito, e teve outros estados que foram para a bancarrota. Então, assim, por exemplo, Ceará não sofreu muito com a crise de 2014 e 2016. Agora você vai para o Rio de Janeiro sofreu bastante. Então, provavelmente aumentou a probabilidade de ter sobreeducação nesses estados, variando de acordo com como esses estados estavam em termos de PIB, né? E outra coisa legal, assim, vocês não controlaram para a qualidade da educação, né? Porque também deve fazer um peso, deve jogar um papel pesado aí, né? Na verdade, isso foi uma das limitações também do trabalho, né? Porque a RAIS, ela não fornece essas informações da qualidade, né? A gente até pensou de início em incluir uma proxy, né, para se o cara estudou em colégio particular, né, uma universidade pública ou privada, por exemplo, mas essas informações não tinham na RAIS, né, que essas informações poderiam ser utilizadas como uma proxy para a qualidade da educação do indivíduo, acredito eu. Porque tem evidência na literatura que mostra, né, que o ensino privado superior tem uma qualidade menor do que o ensino público. Não, acho que é verdade. Mas não tem lá na RAIS, né? Não tem na RAIS. Mas vocês poderiam ter tentado, e aí fica uma sugestão para vocês fazerem como exercício de robustez, sei lá, desagregar isso por carreiras, tipos de formações, né? Talvez
tem certas carreiras que são mais difíceis terem em escolas privadas. Por exemplo, a gente tem um filósofo aqui, é difícil ter filosofia em universidade privada, né, Jorge? Não é tão comum, né? Não é tão comum, não. Pois é, então talvez vocês poderiam até dar uma aproximada com isso. Outras carreiras também são muito... A qualidade elas chamam muito, por exemplo, direito, a medicina, esses centros aí, quer dizer, quem é formado nisso aí geralmente tem uma boa qualidade, que paga até caro, mesmo quando está em escola privada, né? Então, acho que até ver esse efeito também se varia de acordo com o tipo de ocupação que o cara usa, porque lá tem, né, as ocupações. Não tem a formação do cara. Tipo, qual o curso de graduação do indivíduo. Então, isso acabou não entrando na análise justamente por conta da falta dessas informações, né, em relação à faculdade que o indivíduo concluiu, por exemplo, não tem na RAIS. Mesmo a gente sabendo que o status de sobreeducação, ele varia também, né, em relação à formação do indivíduo, é claro. Mas não tinha, a gente trabalhou justamente com o que tinha na RAIS. Não, legal. Bom, realmente tem que parabenizar aí vocês, porque esse é um tema bem legal. Eu acho, não sei se os demais aqui gostam, mas eu acho muito legal, que eu acho que é justamente o que faz a gente querer, quer dizer, não a gente, mas algumas pessoas quererem estudar mais, né? Quem tem prêmio salarial muito alto, né, o cara se incentiva a estudar mais e sobre educação joga o prêmio salarial lá para baixo, né? Não vale muito a pena estudar quando você talvez não vá ganhar tanto lá na frente, né? Bom, alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Só para não ficar monopolizando aqui a discussão. Um de cada vez, para a gente não atrapalhar o fluxo das perguntas. Eles são tímidos, Matheus. Eu acho que é isso. Oi, Jorge, fala lá. Jorge, quer falar. Eu posso não ter compreendido algumas partes, né? Mas eu acredito que tem uma coisa que também pode fazer parte, talvez, da revisão, acho que da revisão bibliográfica, e não necessariamente da estratégia econométrica, que é a mudança das próprias carreiras ao longo do tempo, que a gente, assim, se você for contar de 10 em 10 anos, talvez hoje a gente esteja passando por uma transformação muito grande na relação entre o salário e a carreira, né? Eu não sei bem como definir quais seriam as variáveis dessa transformação, mas me impressiona o modo como a tecnologia alterou a relação, assim, entre o valor que aquela profissão tem e o salário, né? Ela tem uma volatilidade maior de quem entra nesse ramo tem um salário, assim, é bem variável, se você disser, só que o cara que trabalha com informática vai ter uma variação muito grande da carreira aí porque o empreendedorismo nessa área e as coisas das startups, essa coisa toda, acho que tem afetado um pouco aquela visão mais clássica do emprego, né? Deve ser difícil. É um ponto de vista bem interessante e realmente iria agregar ainda mais, né, o valor às informações que serão apresentadas, mesmo não dispondo, né, da formação do indivíduo, né, com relação ao curso que ele concluiu, né, no ensino universitário. Fica interessante sim incluir, pelo menos na revisão de literatura, né, mostrando essas mudanças que ocorreram ao longo do período. Ponto de vista bastante interessante. Isso aí tem tudo a ver mesmo, porque isso tem a ver com a demanda por alta tecnologia, né? Quer dizer, trabalhadores de altas habilidades, né? E essa demanda por trabalhadores de altas habilidades mudou ao longo do tempo. 10 anos, desses 2006 para 2015, cara, mudou bastante. Tem uns papers que eu te recomendo, os do Acemoglu. Acho que a gente vê Acemoglu quando vai fazer mestrado. Os alunos que não conhecem, é um professor do MIT, que tem muito paper falando do impacto dessa mudança de demanda por trabalhadores de alta qualidade, entendeu? E como que isso aí afetou
ele não estuda exatamente sobre educação, mas tem um reflexo disso aí que o Jorge falou, né, de mudança do perfil de salário, né? O prêmio salarial muda, né? Totalmente, isso pode afetar totalmente a sobre-educação, né? Então, talvez o prêmio salarial para um cara que se formou, mas é bibliotecário, né? O cara ficar sobre-educado é até uma coisa legal, né? Talvez o cara não consiga outro emprego de bibliotecário mesmo se ele for, sei lá, se ele for buscar outras áreas. Mas agora para um cara que trabalha, sei lá, com informática, que tem mais oportunidades para empreender, por exemplo, né? Aí o prêmio salarial dele é muito maior e a probabilidade dele ficar sobre-educado é baixa, né? É bem baixa. Legal. Sim. Mais alguém aí, pessoal? Glenda, eu gosto das opiniões da Glenda sobre as equações, Glenda. A Glenda é jornalista. Eu tô aqui. Nessa parte, como sempre, toda a vida eu me complico, mas é bem legal esse trabalho dele. A gente tem que fazer essas ressalvas, porque a gente às vezes esquece de avisar que o grupo é bastante heterogêneo. Então tem o George que é filósofo, tem a Glenda que é jornalista, tem o Igor que está entrando agora, que é da parte de computação. Então, assim, como tem tem muito economista, mas nem todos são economistas, às vezes falar, assim, método Probit de estimação, variável normal, tal, a galera não pega muito rápido. Legal? Bom, então, acho que é isso, né? Letícia aí para finalizar, né, Nath? Matheus, obrigado, hein, Matheus? Valeu mesmo. Eu que agradeço Parabéns a participação aí de cada um que, sei lá, que tirou parte do seu tempo, né, para participar dessa discussão. Para mim é muito gratificante. E é isso. Muito agradecido. Então, a gente finaliza aqui mais um encontro do nosso grupo de estudo. E, mais uma vez, muito obrigada, Matheus, pela apresentação do seu trabalho. É muito interessante essas análises e os resultados encontrados. Até a próxima, pessoal.